Essa altura do campeonato não é novidade pra ninguém que os Doguinho Caramelo é, sem sombra de dúvidas, uma das marcas mais brasileiras que existem. Bem pau a pau ali com a feijoada, um churrasquinho, tá ligado? A brejinha, o carnaval. Temos ali o Doguinho Caramelo, uma essência da nossa brasilidade. DJ, solta o solitário para todos os apaixonados. Vira-lata já foi um termo mais pejorativo, que provavelmente começou com um apelido para os cachorros que viviam fuçando no lixo para comer na rua. Eu digo provavelmente porque eu não encontrei nem versão oficial para quando ou como o termo foi usado pela primeira vez. É um termo sem pedigree, mas como eu já dizia, vira-lata já foi mais mal visto. Tanto que nós temos a expressão mais correta, ou pelo menos mais precisa para vira-latas, que é SRD, sem raça definida. São cachorros que são bastante misturados e costumam ter pelo preto, inclusive. Mas já tem bastante tempo que a internet trouxe de volta o orgulho vira-lata com o meme do vira-lata caramelo, que tentaram eternizar como animal símbolo da nota de R$200 e já foi adotado como símbolo do Brasil há bem mais tempo. Afinal, você provavelmente já viu um, ou dois, ou três, ou muitos na sua rua de casa. E essencialmente, um cãozinho vira-lata seria nada mais nada menos do que um dog extremamente mestiço. Algo que se tornou um símbolo do brasileiro justamente porque, de certo modo, a gente é um povo mestiço. A origem da nossa história que nos é contada, nós somos um povo que vive da mistura dos nativos que aqui habitavam a terra, com os colonos que vieram explorar os recursos, com as pessoas que foram escravizadas pelo mundo e alguns séculos depois, com a galera que fugiu de duas grandes guerras que aconteceu na Europa. Por conta dessa união de diferentes povos, o brasileiro em si é considerado um povo mestiço, o que na visão de alguns de nós justifica nos considerar vira-lata. É o autor da expressão complexo de vira-latas. Ele chegou nesse termo em 1950. Na ocasião, Rodrigues só queria escrever sobre a Copa do Mundo. Acabou acertando na mais profunda intimidade do espírito nacional. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade. Não encontraremos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Quem colocar o complexo de vira-latas em perspectiva histórica vai perceber que há muita coisa muito pesada por trás dele. O complexo de vira-latas surge no exato momento em que a intelectualidade brasileira descobre que não é tão europeia quanto pensava. Quem construiu essa questão? Quando essa questão se tornou importante? Ela se tornou importante para quem? Eu acho que é essa a pergunta que tem que ser feita. Em primeiro lugar, ela foi construída, foi colocada por intelectuais, por acadêmicos, como Nina Rodrigues, Monteiro Lobato e outros pensadores que tentaram pensar o Brasil e que pensaram o Brasil não da forma como eles gostariam que fosse. Eles viam um Brasil que não era o Brasil que eles queriam talvez uma Europa aqui. Aqui não é Europa, aqui é o Brasil. É outra coisa. Como foi dito no vídeo, a gente pode até interpretar o complexo de vira-lata como uma consequência da baixa autoestima gerada em um povo que não tem a sua revolução própria. Um povo que foi explorado durante séculos, onde comprometeu o seu futuro, como todas as outras nações que foram colonizadas. Além disso, a sua liberdade não foi conquistada por meio de luta, ela foi concedida pela família real que dominava a região, que no final das contas fez com que a mesma elite que existia aqui durante a família real permanecesse no país até os dias de hoje, e com ela a sua visão. A história que é contada do Brasil para o brasileiro não é a história de origem do povo brasileiro. Pra gente é contada a história de como os europeus encontraram a gente e o que eles fizeram com nós. E essa falta de noção de quem a gente é cria essa impressão de que quem nasce aqui é no final
das contas, o resto que acabou fugindo de alguma outra parte do planeta por conta de algum problema. A gente não tem história. Mas, e se eu te dissesse que a realidade é muito distante disso? Que a história brasileira é extremamente rica, assim como a história sul-americana. A gente não tem uma origem breve dos últimos 500 anos de exploração. Usando a lógica dos chineses, a gente pode dizer que esses 500 anos que a gente considera a história de origem do Brasil, seja na verdade os nossos 500 anos de vergonha. Na realidade, o Brasil, assim como a América do Sul, tem uma origem muito mais antiga que essa. Ela não é de 500 anos. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Ela começa há mais de 8.000 anos, naquela que é considerada a maior floresta tropical do mundo. As pessoas, elas ficam incomodadas quando vê um indígena na cidade, andando a caráter. Mas eu vou dizer uma coisa, se acostumem, porque nós estaremos onde nós quisermos. O lugar do indígena é onde ele quiser. Nós vamos conquistar o nosso espaço aqueles que nos tomaram. Nós ocuparemos universidades, Câmara dos Deputados, nós ocuparemos todo lugar que nós acharmos necessário.